Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os cones. Então, o cone ele é parecido com uma ampulheta. A equação reduzida dele sempre vai ser uma das variáveis ao quadrado igual à soma de quadrados do outro lado. Então, a gente percebe que tem algumas variações. Quando o z é quem está do lado esquerdo, a gente tem um cone em pé, ou seja, o eixo central dele é o eixo z. Quando a gente tem o x ao quadrado do lado esquerdo, a gente tem um cone deitado com o eixo central correspondendo ao eixo x. E quando a gente tem o y quadrado do lado esquerdo da equação, a gente também vai ter um cone deitado cujo eixo central é o eixo y. Então é muito importante reparar nessas equações e o respectivo desenho associado. A gente está trabalhando também com cones que não estão nem transladados e nem rotacionados. Uma coisa que nós podemos notar é que, no primeiro caso, tomando z igual a zero, no segundo, tomando x igual a zero, e no terceiro, tomando y igual a zero, nós concluímos que as outras duas variáveis devem ser iguais a zero. Ou seja, o vértice desse cone é sempre na origem do sistema. Exatamente, a gente vai ter uma soma de quadrados igual a zero, automaticamente as variáveis que sobram também têm que ser zero. Nós plotamos a equação do cone com eixo central em z no GeoGebra. Nessa equação, o denominador do x2 e do y2 são a ao quadrado e b ao quadrado, respectivamente. Do jeito que está aqui, o a vale 1 e o b vale 1. E nesse caso, nós temos um cone circular reto. Mas o a e o b podem assumir valores diferentes. Por exemplo, se eu considerar o a maior do que o b, nós teremos um cone elíptico com eixo maior em x e eixo menor em y. Agora, se a gente faz b maior que a gente também obtém um cone elíptico, porém, o eixo maior dessa elipse está em y. Jane, e se a gente começar a fazer os cortes por x igual a k? Vamos fazer os cortes então. Olha só, podemos obter duas retas concorrentes na origem ou hipérboles. Isso considerando a interseção do plano de equação x é igual a k com o cone. Analogamente, se considerarmos a interseção do plano de equação y é igual a k com o cone, também obtemos hipérboles ou um par de retas concorrentes. Esse par de retas ocorre quando a gente faz y igual a zero, né? Só que esse nosso cone, ele é centrado no eixo z. Então, significa que quando tomamos as interseções de planos de equação z igual a k com cone, obtemos ou elipses, apenas a origem, ou elipses também. Daqui a gente pode, inclusive, observar que o cone ele é simétrico em relação à origem, em relação ao plano XY, em relação ao eixo X, em relação a cada um dos eixos e planos coordenados. A gente observa então que, se a gente não soubesse qual é a cara do cone, a gente poderia utilizar esses cortes para construir a imagem dele na nossa cabeça. A gente percebe, por exemplo, que cortando por z igual a k, a gente vai colando essas várias elipses que elas vão crescendo ou diminuindo, né, para construir a imagem do cone. A mesma coisa, os cortes x igual a k, y igual a k ajudam nessa interpretação. Bom, nós vimos no GeoGebra que quando o cone tem eixo central em Z, os cortes por planos de equação Z igual a K são elipses ou um ponto. Do mesmo modo, quando o cone tem eixo central em X, os cortes por plano X é igual a K são elipse ou um ponto, que é a origem. Analogamente, quando o cone tem eixo central em Y, os cortes deles por planos de equação y igual a k serão elipses ou um ponto. Só para conectar a álgebra com essas visualizações geométricas, vamos analisar essa equação z ao quadrado igual a x ao quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado. Fazendo x igual a zero, a gente obtém z ao quadrado igual a y quadrado sobre b quadrado. Então, quer dizer que z é igual a mais ou menos y sobre b, que é um par de retas que passam pela origem.
Se a gente fizer y igual a zero, a gente obtém z ao quadrado igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado. Então, o z é igual a mais ou menos x sobre a. A gente também obtém um par de retas que passam pela origem. Finalmente, se a gente faz z igual a zero, a gente fica com x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a zero. Então, a gente tem uma soma de quadrados dando zero. O único jeito disso acontecer é x e y serem zero. Ou seja, o cone ele tem vértice na origem. Agora, se a gente considera z igual a k, a gente ficaria com k ao quadrado igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado. Isso é muito parecido com a equação de uma elipse. A gente só tem que dividir por k ao quadrado, claro que aqui eu estou considerando k diferente de zero, para a gente obter o 1 aqui do lado esquerdo. Fazendo isso, a gente obtém a equação x ao quadrado sobre a ao quadrado vezes k quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado k quadrado igual a 1. Isso daqui corresponde a uma elipse. Só para a gente poder desenhar, vamos supor que o A é maior que B, então ela vai ter eixo focal em X e ela vai ter vértices AK e menos AK no eixo X, e no eixo Y vai ser BK e menos BK. Então, vamos representar isso no R3. A gente viu que os cortes x igual a zero, a gente obtém um par de retas que passa pela origem, y igual a zero também um par de retas, só que agora vamos representar por verde. E a gente tem a origem e as elipses quando a gente faz o corte por z igual a k. Então, aí que a gente vai perceber que esse cone, ele tem eixo central em z. E aí a gente tem o nosso cone. Então, algumas observações que a gente pôde obter através do GeoGebra e das contas anteriores, quando a gente tem um cone com eixo central em Z. A gente viu que os cortes em Z igual a K são elipses ou um ponto, que é a origem, e os cortes x igual a K ou y igual a K são hipérboles ou pares de retas concorrentes. Então, só analisando esse segundo caso, quando a gente faz x igual a k, vamos pensar aqui que o k ele é diferente de zero. Então, a gente obtém z ao quadrado igual a k ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y quadrado sobre b ao quadrado. Então, passando esse termo que tem y quadrado para o outro lado, a gente fica com z ao quadrado menos y quadrado sobre b quadrado, igual a k ao quadrado sobre a ao quadrado. Dividindo por essa constante, k ao quadrado sobre a ao quadrado, a gente obtém a equação explícita de uma hipérbole reduzida, né? Então, assim fica muito claro que, de fato, os cortes x igual a k vão dar hipérboles. Vai aparecer as setas quando? Quando o k for igual a zero. E o raciocínio análogo pode ser feito quando o y é igual a k. Nesse exemplo, a gente tem a equação x ao quadrado igual a 4y quadrado mais 25z quadrado. A gente percebe que é um quadrado igual a uma soma de quadrados, então, de fato, representa um cone. A gente tem que manipular um pouco essa equação, porque o y quadrado e o z quadrado, eles têm que estar sozinhos, só com os denominadores lá embaixo, né? Então, vai ficar y quadrado sobre 1/4 mais z quadrado sobre 1 sobre 25. Assim, a gente mantém a equação original, só está reescrevendo de outra forma. Agora, analisando os cortes, se a gente faz x igual a zero, a gente obtém y quadrado sobre 1/4 mais z ao quadrado sobre 1 sobre 25 igual a zero. Consequentemente, é uma soma de quadrados dando zero, ou seja, y igual a z, que é igual a zero. Como aí a gente só obteve a origem, vamos cortar pelos planos x igual a k, mas considerando k diferente de zero. Aí a gente obtém a equação y quadrado sobre 1/4 mais z quadrado sobre 1 sobre 25 igual a k ao quadrado. A gente repara que dividindo por k ao quadrado, a gente vai obter a equação reduzida de uma elipse, cujos vértices em y são k sobre 2
I menos K sobre 2, e em Z é K sobre 5 e menos K sobre 5. Ou seja, o eixo focal dela é o eixo Y. Da mesma forma, agora se a gente faz y igual a zero, a gente obtém x ao quadrado igual a z ao quadrado dividido por 1/25. Então, a gente fica com x igual a mais ou menos z sobre 1/5. Isso é a mesma coisa que mais ou menos 5z. Então, a gente obteve um par de retas que passa pela origem. Fazendo y igual a zero, a gente já obteve uma certa informação que ajuda no desenho, mas quem quiser olhar algebricamente pode fazer y igual a k para k diferente de zero, que aí vai obter equações de hipérboles. Vamos ver o caso z igual a zero. A gente fica com x ao quadrado igual a y quadrado sobre 1/4. Então, o x ele vale mais ou menos y sobre meio, que é a mesma coisa que mais ou menos 2y. E a gente obtém um par de retas concorrentes, que fez em verdinho aí. Agora, a gente unifica todas essas ideias que a gente obteve através dos cortes para construir o cone no R3. E aí está o cone com o eixo central no eixo X e centrado na origem, com todos os cortes que a gente fez especificados.